Sim, ao que tudo indica, Hideo Kojima, o criador de Death Stranding e Metal Gear, poderia ter desenvolvido um game ou ainda uma série de games baseados na franquia do filme Matrix. Será que é isso mesmo? Bom, o Pedro Zambarda vai contar pra gente agora no Plantão do Meteoro. Pra você que gosta de games, esse corte é pra você que não gosta também, tá? Porque é muito legal essa informação. A gente vai dar um pause na política pra falar sobre games. E o Pedro Zambarda, que sabe tudo do assunto, tá aqui com a gente. E tem o @Drops de Jogos, que é o canal de jogos, inclusive, entre outras coisas, do Pedro. Você pode se inscrever, seguir nas redes sociais e muito mais. Vamos lá, Pedro. Kojima revele os seus segredos de Seal. Seu parça, né? Seu parça Kojima, né? Meu parça Kojima. Então, gente, vou trazer esse corte aqui no bojo de que eu estive na frente do homem. Eu estive lá, literalmente assim, ele estava um pouco atrás da minha câmera aqui, que eu tô olhando em frente. Eu não consegui fazer a minha pergunta, porque a assessoria barrou. Eles não conseguiram ler a tempo. Mas eu estive diante dele lá na Brasil Game Show. Kojima fez uma turnê maluca no Brasil, Lúcio. Ele fez 73 posts sobre o Brasil. Caraca. Voltou pro Japão. Já dá um agora CPF pra ele já, né? Já deram CPF, não, o cara vai do voltar. SUS, já. Ele surtou bem mais do que a outra vez que ele veio. Ele veio em 2017, mas foi no programa do Danilo Gentili. Essa vez não. Deu entrevista para 30 veículos, falou com um monte de gente bacana, conversou com a gente e a gente acompanhou tudo isso. Mas a história curiosa é a seguinte, Lúcio, e ela tem uma pequena reviravolta. Um veículo internacional soltou esses dias que o Kojima quase fez o jogo, sim, do filme The Matrix, lá nos anos 2000, feito pelas irmãs Wachowski. E olha só, e teve envolvimento direto delas. As irmãs Wachowski abordaram Hideo Kojima para fazer o jogo The Matrix no final dos anos 90, supostamente, mas teriam sido rejeitadas por um dos executivos da empresa, segundo um ex-vice-presidente de licenciamento da Konami Digital Entertainment. Após o lançamento do filme The Matrix nos cinemas americanos no início de 99, o filme se tornou um sucesso comercial. E ao contrário do que dizem os Red Pills, né, Lúcio? As criadoras do filme The Matrix, sobre a Red Pill, não tem nada de masculinismo. Pelo contrário, é um livro sobre você combater um futuro distópico. É o exato oposto do que a macharada interpretou, né? Por isso o filme conquistou a crítica também, isso bombou na mídia de videogames, especulações sobre um possível jogo. Eu não sei, Lúcio, na época eu colecionava revista de joguinho, tinha muita especulação mesmo, assim. Tinha jogo do Matrix e tal. Numa reportagem de dezembro de 1999, na revista Next Gen, foi sugerido, por exemplo, que a equipe de Metal Gear Solid da Konami, liderada pelo famoso designer Hideo Kojima, estava entre os pioneiros na discussão de fazer um jogo do The Matrix, com as irmãs Wachowski conversando com o criador sobre a possibilidade de emprestar os talentos de uma equipe para adaptação. No fim, a Shine Entertainment acabou ganhando a licença e produzindo 2 jogos separados, Enter the Matrix em 2003 e The Path of the Neo em 2005. No entanto, recentemente, em uma conversa ao site Time Station, com Christopher Bergstrasser, ex-vice-presidente de licenciamento da Konami, foi explicado por que essas conversas nunca resultaram em um acordo, afirmando que o chefe da Konami, Kazumi Kitaui, encerrou essas discussões praticamente assim que elas começaram, pois queria que Kojima se concentrasse na série Metal Gear Solid. Para quem não lembra, nessa época, o Kojima estava fazendo Metal Gear Solid 2, que foi o jogo dele mais bem sucedido, 5, 6, 7 milhões de cópias vendidas, foi sucesso de público e de crítica, e a Konami queria transformar o Kojima numa máquina de fazer dinheiro. Esse foi o foco dos caras. As irmãs Wachowski eram grandes fãs do Kojima, Bergstrasser disse, então Kazumi Kitaui, Kojima e Aki Saito, que ainda trabalha com Kojima, é a assessora dele, e eu estávamos na sede da Konami e recebemos uma ligação das irmãs Wachowski, que queriam se encontrar com Kojima, e elas vieram. As duas vieram com um artista conceitual e disseram a Kojima, nós queremos muito que você faça o jogo de Matrix, você consegue? Aki traduziu isso para o japonês para o senhor Kitaui, e Kitaui apenas olhou para eles e disse claramente, não, ainda assim conseguimos aproveitar a estreia japonesa e a festa pós-Matrix conclui. Na época, Kojima e sua equipe estavam trabalhando arduamente nos estágios de preparação para a criação de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Como resultado, provavelmente não teria sido benéfico para Kojima assumir outro grande projeto nessa fase crítica e provavelmente teria servido como uma distração.
Então tem essa notícia aqui no Drops. A reviravolta é a seguinte, Lúcio. O Kojima disse que nunca ouviu essa proposta. Ué. Então tem alguma coisa errada. A mensagem de Kojima sobre o game The Matrix que ele não fez. E aí ele diz qual que era o... E ele era poderoso na época, tá, gente? O Kojima virou vice-presidente de uma divisão importante da Konami. Do Twitter X de Hideo Kojima em 29 de outubro. Eu fiquei surpreso ao ver nas redes sociais... Essa foto é minha lá da BGS, tá, gente? Tava na cara dele. Ele é bem tímido, aliás. Fiquei surpreso ao ver nas redes sociais que as irmãs Wachowski tinham me oferecido o projeto do jogo de Matrix em 99. Em todos esses 26 anos, ninguém nunca me disse que tal conversa tinha acontecido. Ou talvez, Lúcio, conhecendo agora que eu vi o homem, talvez elas tenham falado. O problema é que a tradutora não disse pra ele. Você viu pela descrição do diálogo? Acho que barou ali no diretor da Konami. Vamos continuar aqui lendo o que ele falou. Na época éramos fãs em comuns e trocávamos e-mails. Matrix ainda não havia sido lançado no Japão, mas eu já tinha visto nos cinemas dos Estados Unidos em uma pré-estreia. Quando as irmãs Wachowski vieram ao Japão para promover o filme, acho que as encontrei 3 vezes. De manhã tivemos uma entrevista para Famitsu em Shinjuku. Naquela época, Geoff Darrow se juntou a nós na sessão de entrevista. À tarde, elas foram convidadas para a sede de divisão de ciência da computação da Konami. Naquela época, eu era vice-presidente da KCE Japan, Konami Computer Entertainment Japan, uma subsidiária com trabalho em tempo integral. Era responsável por Metal Gear, né? Quando eu cheguei à sede, a reunião delas com o senhor Kitaui, chefe da divisão de ciência da computação, tinha acabado de terminar. Juntei-me a elas depois e conversamos por cerca de 1 hora sem intérprete. Que nem estava lá. Acho que John Gaetas, o supervisor de efeitos visuais, também estava presente. Naquela noite, compareci à pré-estreia e à festa, onde conheci Joel Silver. Mesmo assim, não houve menção a uma oferta para desenvolver o jogo. Naquela época eu já estava extremamente ocupado com Metal Gear Solid 2 e provavelmente não teria aceitado essa oferta imediatamente. E aí tem algumas imagens no X dele de um cassete autografado pelas irmãs Wachowski. Só que assim, Lúcio, o que eu acho que aconteceu? Fizeram essa proposta para a Konami. A Konami não comunicou ele e negou de imediato, porque eles queriam ver Metal Gear Solid 2 concluído. Aí é o seguinte, o pessoal lá do Jovem Nerd fez um compilado de melhores dos jogos baseados na franquia Matrix, e aí eu tava vendo uma gameplay de Enter the Matrix de 2003, e cara, seria tão melhor se o Kojima tivesse feito esse jogo. Ou feito então, série. Da minha recordação, os jogos são bem ruins do Matrix. Só pra galera ver aqui, ó como é que era, gente. PlayStation 2, tá? Era tipo um Siphon Filter com slow motion, né? E olha como é que esse personagem corre. Someone call Metro Fire! A música é boa, eu sou obrigado a concordar. O Vitor Cita tá falando que jogou os dois e gostava da gameplay. É que a gente tem a questão da nostalgia também, né? Que pega Não, e ver um jogo de 2003 em 2025 dá um baque, né? Se a gente voltar pra jogar algumas coisas que a gente jogava na época, o baque é bem grande mesmo. O baque é bem grande. Mas agora, o que você achou dessa história toda? Esse jogo aí que a gente vê é uma mistura, né? De uma coisa meio as Panteras com beat'em up, assim, com uma pegada ainda de Die Hard. Lembra do Die Hard? Era bom demais. Die Hard, cara, verdade. Mas, cara, isso comprova, assim, bicho, não tinha como o Kojima não virar... Porque hoje em dia, em termos de rede social, toda vez que eu falo isso, aparece os fãs do Shigeru Miyamoto do bueiro e fala, é mentira! Claro que o Shigeru Miyamoto é um desenvolvedor maior que o Kojima, mas se você falar em termos de rede social, Kojima tem 4 bilhões em todas as contas dele de rede social, em cada uma delas. E
ele não é à toa que ele virou esse cara reconhecido por misturar games e linguagem cinematográfica, né, bicho? Porque se até as irmãs Wachowski de Matrix, e Matrix foi uma bilheteria muito grande nos anos 90 e 2000, gente. A trilogia inicial, né? O quarto filme agora a gente corta, né? Porque nem elas queriam fazer, né? Mas enfim. Não, nem elas. E elas fizeram um roteiro zoado de propósito. Só pra claramente. sacanear mesmo. Bom, bem legal, né? Bem legal essa história. Particularmente, assim, eu até o pessoal vai jogar hate talvez em mim, assim, mas eu não sou um grande fã do Kojima. O pessoal fala muito dos storytelling do Kojima, eu sempre acho que é uma loucura os storytelling do Kojima. Não acho muito bem estruturado. Zoado os diálogos. Os diálogos são bizarros. Eu tava falando com a Ana outro dia, parece uma criança às vezes escrevendo roteiro, cara. É mas não dá é pra muito dizer bom. que realmente ele faz um trabalho incrível e é considerado, né, um dos grandes gênios aí dos games. Você que assistiu esse corte, você gosta de jogos, gosta de games ou de cinema, né? Comenta essa notícia aqui embaixo e comenta também se você quer ver mais notícias sobre games, sobre cultura pop e etc aqui no Meteoro. Se você gostar, a gente continua. Se você não gostar, a gente para, certo? Ficamos por aqui, Pedrão? Ficamos por aqui, meu querido. O último corte de Kojima foi bem, hein? Vamos fazer essa ideia melhor. Grande abraço, até a próxima.